A paz do Senhor para os amados irmãos. Shalom Adonai. Nesta lição de número 2, dando prosseguimento à escola bíblica dominical, estaremos falando acerca do livro dos Salmos. E a lição de número 2 fala sobre Jesus Cristo e missões nos Salmos. Neste domingo que se comemora o dia da ressurreição de Jesus, o dia da Páscoa, o dia da libertação, que Deus ele possa libertar o teu coração, a tua vida, que você possa ter liberdade para adorar a Deus, a Yahvé, que o Eterno ele possa estar presente na tua vida e da tua família, e que nesta manhã seja uma manhã de bênção e de vitória para nossas vidas. Então nós vamos iniciar a escola bíblica dominical neste domingo, falando sobre Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, que é o nome em hebraico, e Yeshua, Salvador, Mashiach, ungido, Jesus, ungido de Deus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo para morrer por nós, nos substituindo, e se fez maldição por nós que deveríamos estar sendo mortos ali na cruz, mas foi ele em substituição, e nós, em forma de gratidão, rendemos toda a glória, toda a graça, e devoção. Ai, tem um gato aqui. Ai, é o gato. Ai, Jesus, só misericórdia. Então nós vamos iniciar a aula falando sobre o texto áureo, que está lá em Salmos 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? A verdade aplicada. Os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Objetivo da lição: compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias e destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Texto de referência, Salmos, número 2, versos de 1 ao 3, Salmos de número 22, verso 27, Salmos de número 110, verso 1. Então diz assim: por que se amotinam a gente e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então nós estaremos falando acerca de Jesus. Nós sabemos que o nome sagrado de Deus, o nome sagrado do tetragrama quer dizer as 4 palavras do nome do Eterno, que é o Yud, He, Vav, He. Então, tirando o Yud, que é o nome eu, é o substantivo da terceira pessoa do masculino, a palavra He, Vav, He,
significa o verbo que significa ser, existir. Então, quando Deus ele fala para Moisés, aquela passagem, eu sou o que sou, na verdade, no hebraico é o ser, existir. Eu serei o que serei. Ou seja, o tetragrama pronuncia o nome de Yahvé, autor da vida e da existência. Então, o significado do nome de Deus é autor da vida e da existência. Os judeus eles procuravam não pronunciar o nome do Senhor em vão. Então se criou muitas palavras como Adonai, a palavra Elohim, que é o plural de Deus. E quando o povo ele entra em Canaã, eles aprendem a palavra El, que é a palavra Deus na língua cananeia. Então, por exemplo, eu peguei aqui algumas palavras. A palavra El, que é o nome de Deus na língua cananeia, que é Deus, se refere a deuses, ao Deus único. Então, por exemplo, a palavra Elaã, que é... Porque assim, tem muitos personagens bíblicos que eles contêm o nome da divindade, o nome de Deus. Por exemplo, Elaã, Elaã, Deus tem sido gracioso, que é o filho de Jair que lutou contra os Geteus. Elzabade, Deus tem dado, um soldado gadita que apoiou Davi. Outra palavra do aramaico, Elá, que é Deus, divindade pagã, Deus de Israel. Depois, essa palavra Elá, ela é adaptada na língua árabe, língua muçulmana. Aí passa a se chamar Alá, que é a mesma coisa da palavra Elá, do aramaico, Deus, tá? Outra palavra é El-Roim, ou Elohim. Muitos falam Elohim, que significa o plural de deuses, governantes, juízes, seres divinos, anjos. Então, por exemplo, a palavra Bereshit bara Elohim Hashamaim vet Aret. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou no princípio criou Elohim os céus e a terra. A palavra Elohá, ou Elová, ou Eloá, que significa Deus. A palavra Eli também contém o nome do Eterno. Eli, o Senhor é levantado alto. Por isso que quando Jesus ele fala que na verdade ele está pronunciando a palavra Elias, ele fala Eli, Bactá, Eli, né? Sabactã. Pensaram que ele estava chamando ali por Elias. Em Mateus 27:47. Ao ouvir isso, alguns dos que estavam ali disseram: ele está chamando Eliaú, que é o nome de Elias no hebraico. Então, Eli Sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Outra palavra também, Eliabe, meu Deus é Pai.
ou Deus é Pai, o irmão mais velho de Davi. Eliel, meu Deus é Deus, ou El é Deus. Chefe do exército de Davi. Eliel foi o chefe do exército de Davi. Eliada, Deus sabe, um filho de Davi. Elias, meu Deus é Iavé, ou Iaú, é Deus. Então, nós podemos ver que toda palavra começada com El simboliza o nome do Eterno. Elias foi o grande profeta do reino de Acabe. Eliú, ele é meu Deus, o homem mais jovem que repreendeu Jó e seus 3 amigos. Elimeleque, meu Deus é rei, de Noemi. Eliezer, Deus é socorro, servo Damasceno de Abraão. Elifaz, meu Deus é ouro de boa qualidade, o amigo temanita de Jó. E Eliseu, Deus é salvação, o grande profeta que sucedeu Elias. Eucana, Deus possuiu ou Deus criou, pai de Samuel. Vai pra lá. Aqui, o pai de Samuel. A palavra Machia, do grego Messias, ungido, é a mesma palavra do Christos, do Cristo, do grego ungido também. Cristo era o Messias, o Filho de Deus, ungido, marcado, separado. Ungir significa derramar o óleo, que simbolizava pessoas ou coisas separadas e consagradas, santificadas. Yeshua é a mesma palavra do grego de Yeshu, Yeshus. Ele está salvo. Ou Yeshua, a salvação, libertação, bem-estar, prosperidade, salvação de Deus, vitória. É a mesma conotação da palavra de Josué e Yeshua, Javé, salvação, e Oséias, salvação. Jesus Cristo, Jesus Salvador, Cristo ungido. Jeová é salvação, Jesus, Jeová é salvação. O Iavé, o Javé é salvação. Jesus, o Filho de Deus, Salvador da humanidade, Deus encarnado, era o nome também de um cooperador de Paulo, na pregação do Evangelho lá em Colossenses 4:11, que diz: Yeshua, chamado justo, também os cumprimenta. Esses 3 são os únicos dentre os circuncisos e entre meus colaboradores a favor do reino de Deus, apenas eles têm sido consolo para mim. Então, a palavra divina de Deus, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é importante, porque nós vamos entender o que o Salmos ele fala acerca do Messias, o que o Salmos ele revela para nós acerca do nosso Salvador. Então, no texto áureo, nós vamos iniciar com o texto áureo do Salmo 22. O verso 1 diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste?
porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? O verso 2 diz o seguinte: Deus meu, eu clamo de dia e tu não ouves, de noite e não tenho sossego. Momentos de angústias passado pelo Messias. Aproxime-se desse salmo com toda a solenidade e reverência, pois é bem provável que você nunca tenha pisado em terreno mais sagrado. Jesus ele estava nesse momento de angústia, de sofrimento, nas horas que antecediam sua crucificação, e ele estava ali se sentindo desamparado por Deus. Ele estava, na verdade, com a sua alma e seu espírito angustiado. Diz o texto até que ele suava a gota de sangue. E foi um momento tão difícil, mas um momento tão especial para nós, porque nós vemos o sofrimento do próprio Deus para nos libertar das mãos do pecado. Eis o Gólgota, onde o bom pastor entregou a vida por suas ovelhas. Por 3 horas a terra ficou envolta em densas trevas. Agora clamou o fanado de Emanuel, ecoa pelo universo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? O Salvador sofredor, de modo literal e completo, desamparado por Deus, o Filho eterno, alvo permanente do prazer do Pai, foi abandonado. O homem perfeito, que sempre fez a vontade do Senhor, experimentou a terrível desolação de ser separado de Deus. E por quê? Por que ele foi separado de Deus? Porque o Filho Santo e impecável de Deus sofreu o horror concentrado do inferno nessas 3 longas de escuridão. Jesus ele morre, ele vai às partes inferiores da terra e ali ele decreta a sua vitória. Ele remove o cativeiro do justo para o 3º céu e ele decreta a vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo. A Escritura responde: primeiro, Deus é santo, reto e justo. Deve, portanto, castigar o pecado onde quer que o encontre. Não pode de maneira nenhuma fazer vista grossa para a transgressão. Segundo, em consequência disso, apesar de o Senhor Jesus não ter nenhum pecado de si mesmo, tomou sobre si as nossas transgressões, assumiu voluntariamente a responsabilidade de pagar a pena de todas as nossas iniquidades. Nossa dívida foi colocada em sua conta e ele se tornou fiador de tudo. Então Jesus ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, primeiramente de ordem espiritual e também algumas de ordem física, porque ainda hoje Deus ele cura também fisicamente. Então assim, ele tomou sobre si todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento, tudo aquilo que nos levava para a morte eterna, e ele nos libertou, ele nos salvou, ele nos agraciou com a salvação, com a libertação, com o seu amor, com a sua compreensão, porque ele se fez pecador, viveu aqui entre nós e teve passou por todas as situações que nós passamos, mas ele venceu. Qual devia ser a atitude de Deus? Todos os seus atributos justos exigiram que ele castigasse o pecado. O Senhor olhou para a terra e viu que seu Filho unigênito se havia tomado o bode expiatório, ou seja, o cordeiro substituto. Jesus nos substituiu. O Filho de seu amor havia tomado sobre si nossos pecados. A palavra pecado do grego hamatio, ou hamatiologia, que é o estudo acerca do pecado,
fala de errar o alvo, de afastar do caminho reto, e nós estávamos afastados da glória de Deus. O que Deus teria de fazer ao ver nossos pecados sobre seu Filho amado? Nunca houve dúvida quanto à resposta. De modo deliberado, Deus lançou toda a sua ira justa sobre o próprio Filho querido. A torrente furiosa do juízo divino esmagou a vítima inocente. Em nosso lugar, Cristo foi desamparado por Deus para que jamais precisássemos passar por isso. Ou seja, o que Cristo passou na cruz, nós não precisamos mais passar, é só acreditar, é só crer, é só confiar, depositar toda a nossa confiança no Senhor e pedir perdão pelos nossos erros. Em nosso lugar, Cristo foi desamparado por Deus para que jamais precisássemos passar por isso. Quando lemos, portanto, a descrição do sofrimento profundo de Cristo, precisamos ter plena consciência de que Ele o suportou por nós. Então, quando Jesus ele estava ali na cruz, Pôncio Pilatos, procurador romano, ele mandou escrever uma placa escrito Rei dos Judeus. E ele é o rei que deu a sua vida pelos plebeus, pelos seus súditos, por todo aquele que acredita e confia nele. Glória a Jesus. Devemos pontuar cada declaração com as palavras por mim, porque ele se deu por nós, por mim, por você. Ele foi desamparado por mim. Ali na cruz ele estava sozinho. Os discípulos sumiram, fugiram, e os que estavam ali, as mulheres, não podiam fazer nada. Quando o ouço clamar, por que se acham longe de mim a salvação as palavras do meu bramido? Sei que isso aconteceu por mim, e foi por mim que os céus se calaram. Foi por mim que os céus se calaram para ele de dia e também de noite. Então, irmãos, Deus meu, por que me desamparaste? É muito profundo essa colocação que o salmista ele fala acerca de Jesus, e mais na frente nós vamos ver que Jesus ele usa esse termo lá no Novo Testamento. O texto de referência que está no Salmo 2, no Salmo 22 e no Salmo 110. No Salmo 2, que vai de 1 ao 3, por que se amotinam as gentes? Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Decreto imutável. Para acentuar esse salmo no devido contexto, precisamos olhar adiante para o final da grande tribulação, que ocorrerá imediatamente antes da volta gloriosa do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa ocasião, uma grande coalizão ou aliança de governantes e nações se formará com um firme propósito de impedir que Cristo assuma o governo mundial. Contudo, os esforços dessa coalizão serão inúteis. O salmista pergunta: por que as nações gentílicas se enfurecem e o povo judeu se envolve nessa conspiração inútil? O que faz os reis gentios e judeus imaginarem-se capazes de obter sucesso em sua rebelião contra a autoridade do Senhor e contra o seu ungido? O Salmo 22, versículo 27, haverá um reavivamento
O Salmo 22:27 diz: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Ou seja, haverá um reavivamento mundial. Os confins da terra se lembrarão daquilo que Cristo fez no Calvário e se converterão ao Senhor. É importante de lembrar que quando o anticristo ele surgir depois que a igreja for arrebatada, ele vai fazer uma aliança, uma coalizão com os judeus. Os judeus vão pensar que o anticristo é o Messias das Escrituras. Então eles vão acreditar no Messias. Só que quando chegar na metade dos 7 anos, que eles vão fazer uma aliança de 7 anos, quando chegar na metade, 3 anos e meio, os judeus eles vão quebrar essa aliança. Eles vão ver que, na verdade, esse falso Messias é um impostor. E aí eles vão quebrar a aliança. Quando isso acontecer, vai haver uma guerra, que vai haver muita morte dos judeus. Os judeus vão morrer. E aí o Messias ele vai vir para... Aí vai haver um concerto dos remanescentes com o Messias, e o Messias vai vir em glória para libertar o seu povo da mão do anticristo. E eles vão se converter. Todas as famílias da terra, das nações, se unirão em um ato grandioso de homenagem e adoração ao Messias. O Salmo 110, verso 1 diz o seguinte: disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Salmo 110, verso 1, o filho de Davi é o Senhor de Davi. Como pode ser isso? O filho de Davi é o Senhor de Davi. Cabe a esse Salmo de Davi o privilégio de ser citado ou mencionado no Novo Testamento com mais frequência do que qualquer outra passagem do Antigo Testamento. É sem sombra de dúvida um salmo sobre o Messias. Primeiro, como Cristo glorificado à destra de Deus, à direita de Deus. Depois, como o Rei da Glória, que volta à terra para empunhar o cetro de governo universal, e também como sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. Ou seja, Cristo, depois que ele morre, ele fica 3 dias e 3 noites no seio da terra. Quando ele ressuscita, ele ressurge e aparece para mais de 500 pessoas, primeiramente para os discípulos, para aquelas mulheres ali que foram ao sepulcro, e depois para outras pessoas. Ele agora se ascende aos céus, ele sobe e está à direita de Deus. O próprio Estevão ele vai dizer isso antes de morrer apedrejado, que ele viu Cristo à direita de Deus no trono. Então, na verdade, o verso 1, Davi cita o Senhor dizendo ao seu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A fim de entender esse verso, precisamos identificar as duas pessoas distintas às quais o salmista se refere como Senhor. O primeiro caso, sem dúvida, diz respeito a Yahvé. Segundo emprega o termo hebraico Adon, que é abreviado de Adonai, que significa Senhor, o governante. Além de ser usado como nome de Deus, era aplicado por vezes a uma figura de autoridade. Apesar de o termo em si nem sempre indicar uma pessoa divina, as palavras seguintes indicam que o Senhor Adon de Davi é Deus. Certo dia, quando falava aos fariseus em Jerusalém, Jesus lhe perguntou sua posição acerca da identidade do Messias, de quando o prometido descenderia, da onde que o Messias sairia da sua descendência, seria de qual tribo.
Os fariseus responderam corretamente que ele seria filho de Davi, da tribo de Judá. Jesus lhe mostrou, porém, que de acordo com o Salmo 110, o qual eles consideravam um salmo messiânico, o Messias também seria senhor de Davi. Como era possível ser filho e senhor de Davi ao mesmo tempo? Como é possível? Se o Messias ele sairia da descendência de Davi, como ele poderia ser senhor de Davi? Como que um pai chama o filho de senhor? Não pode, o filho é que chama o pai de senhor. Mas, na teologia nós aprendemos que o Messias ele era como homem filho e como Deus senhor. Tá? Ele tinha duas naturezas, a humana e a divina. A humana, ele era filho de Maria, tá? Maria era a mãe do Salvador, e como divino, ele tem um pai eterno, mas não tem mãe. Maria não é mãe de Deus, tá? Maria é mãe do Salvador. Humano, Jesus teve mãe, não teve pai. José não foi pai de Jesus, biológico, tá? Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Então, no lado humano, Jesus teve mãe, biológica foi Maria, mas não teve pai. Do lado divino, Jesus, o Messias, ele tem um pai, ele não tem mãe, porque Maria não é eterna, tá? Então, é bom que se explique. Maria, ela foi escolhida por Deus, foi agraciada por Deus, e ela se sentiu privilegiada entre as virgens que ali estavam de ser escolhida para ser a mãe do Salvador, tá? Daquele que veio libertar. Então Jesus ele teve duas naturezas, a humana e a divina. Quer dizer, na verdade ele sempre foi Deus, mas se fez homem. Como diz lá em Gálatas, no tempo Kairos, tempo de Deus, ele nasceu no tempo Cronos, no tempo humano, tá? Então, se explica dessa forma. Como humano, ele era da descendência de Davi, e como divino, ele é senhor de Davi. Por isso que ele fala que antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, a palavra eu serei o que serei significa que ele é o autor da vida e da existência. Ele é o autor da vida e da existência. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, aqui o Messias também seria senhor de Davi, como era possível ser senhor ao mesmo tempo. E como Davi, no papel de rei, poderia ter um senhor na terra, né? Como ele sendo o rei, poderia ter um senhor na terra. A resposta, evidentemente, é que o Messias seria Deus e homem. Como Deus seria senhor de Davi, como o homem seria filho de Davi. Ao combinar em sua pessoa a natureza divina e a humana, Jesus se declarou Senhor e filho de Davi. Aquela foi a hora da verdade para os fariseus. Apesar de todas as evidências, não quiseram reconhecer Jesus como Messias, tão esperado. Lemos, portanto, e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas, porque eles não souberam responder a pergunta de Jesus acerca do rei Davi e do rei Messias, ungido, né? Ser ungido de Deus. Então a palavra que nós vemos aqui do Messias, de Jesus,
é uma palavra muito importante, porque quando você fala em algumas palavras sobre Deus, é importante que a gente entendamos que a palavra Deus, dentro do tetagrama judaico, que é a palavra sagrada do Eterno, ela se escreve da direita para a esquerda, diferente nosso. Ela vem significando Yud, Het, Vav, Het. Yud, Het, Vav, Het. Ou seja, o Het, Vav, Het são os verbos da palavra ser, existir. E o Yud significa a terceira pessoa do substantivo masculino. Eu serei o que serei. Significa que Deus, ele é autor da vida e da existência. Ou seja, se ele é a origem de tudo, ele não tem origem. Ele é a origem de tudo, ele não tem origem. Ele é eterno. Se ele faz surgir a vida, ele vive por si mesmo. Se ele faz surgir a vida, ele vive por si mesmo. Se tudo que surgiu veio dele, ele é a causa primordial. Então, Yahvé, ou Iová, ou Jeová, né? Ou o termo El, são nomes que se pronuncia o Eterno, autor da vida. Ele sopra sobre as narinas o fôlego de vida, porque ele tem a vida, ele é a vida e da existência. Por isso que ele fala para Moisés, diz ao meu povo, eu serei o que serei, do ser existir. E viva neste dia do pesar a libertação do autor da vida sobre nós. Glória a Jesus. Os autores do Novo Testamento não deixam dúvidas que aquele que está sentado à direita de Deus é Jesus de Nazaré. Lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 64, diz assim, e Yeshua lhe disse, as palavras são suas, mas eu lhes digo que um dia verão o Filho do Homem assentado ao lado direito de Agavurá, ou seja, poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então, Jesus ele falando para Pilatos, que um dia virão o Filho de Deus descendo sobre as nuvens com poder e glória, e que ele estaria sentado à direita de Deus. Também corrobora com essa colocação Marcos 14:62, Marcos 16:19, Lucas 22:69, Atos 2:34 e 35, Atos 5:31, Atos 7:55 e 56 e Romanos 8:34, que diz assim, quem os punirás? Com certeza não será o Messias, Yeshua, que morreu e mais do que isso, ressuscitou e se encontra à destra de Deus e está agora pedindo a nosso favor, ou seja, se encontra à destra de Deus ou à direita de Deus e está agora pedindo a nosso favor, intercedendo pela igreja, por mim e por você. Também está lá em 1 Coríntios 15:24, Efésios 1:20, Colossenses 3:1, Hebreus 1:3, 13, Hebreus 8:1, Hebreus 10:12, 13, Hebreus 12:2, 1 Pedro 3:22.
e Apocalipse 3:21. O versículo 1, o verso 1, relata, portanto, aquilo que Jeová disse ao Senhor Jesus no dia da ascensão deste, quando ele se assentou à direita de Deus. No entanto, permanecerá ali somente até Deus colocar seus inimigos debaixo dos seus pés. Louvado seja Deus. Agora, os tópicos. Tópico 1. Profecias nos salmos messiânicos. O tópico 1 fala sobre a revolta do povo contra o ungido de Deus. Profecia nos salmos. Profecia nos salmos messiânicos. Salmo 2, nós já lemos. Atos 4:25 diz assim: por meio de Ruach HaKodesh, ou seja, Ruach, Espírito, HaKodesh, ou HaKadosh, Santo, pela boca do nosso pai Davi, teu servo, tu disseste, porque as nações esbravejam e os povos concebem planos inúteis. Então aqui fala sobre a vida sofrida do Messias e a rejeição do seu povo. O próprio povo de Israel desejou que o Messias fosse crucificado, o considerando um impostor, mas o povo ele foi influenciado pelos religiosos. Então tudo isso já era de se esperar, porque os religiosos eles tinham Jesus como uma ameaça. A revolta, então aquilo que Davi falou lá em Salmos 2, já prevendo o sofrimento do Messias. Davi viveu 1000 anos aproximadamente antes de Jesus. Então você vê que a profecia, o Espírito Santo ali inspirando Davi para que ele pronunciasse antecipadamente o sofrimento do Messias. O tópico primeiro, o tópico 1, o subtópico 1 fala sobre a revolta do povo contra o ungido de Deus, ungido do hebraico, Messias, Cristo. Atos 2:36 diz assim: portanto, que toda a casa de Israel fique certa de que Deus fez dele Yeshua, Senhor e Messias, a quem vocês executaram na estaca. O Senhor é Cristo, o Messias é Cristo. Então, a mensagem que é dita pelo apóstolo São Pedro, que Israel sacrificou Yeshua, Jesus, na estaca, no madeiro, na cruz. Então, os judeus participaram desse sofrimento do Messias, juntamente com os gentios. Atos 18:28 diz assim: porque ele refutava em público, de forma poderosa e conclusiva, os judeus incrédulos, demonstrando pelo Tanakh que Yeshua é o Messias, ou seja, Jesus era o Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo, ele refutava em público contra os judeus que negavam a divindade de Cristo. Então ele refutava pela Tanakh, onde está escrito a Torá e o escrito dos profetas, de que o Yeshua é o Messias, são as mesmas pessoas, Jesus é o Cristo.
Yeshua, Jesus, Messias, Cristo, o Salvador ungido de Deus. Em Lucas, capítulo 13, versículo 14, diz assim: entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado pelo fato de Yeshua ter curado no Shabat, disse à congregação: há 6 dias da semana para o trabalho, portanto, venham durante esses dias para serem curados, e não no Shabat. Cura no sábado, porque Jesus curou no sábado um homem da mão mirrada e outros tipos de doenças. Jesus curou no sábado. Mas Jesus, ele é Senhor do sábado, ele criou o sábado. Ele é Senhor, ele está acima, ele não está preso à lei religiosa, humana. Ele é Deus e glórias a Deus. Em Atos, capítulo 4, versículo 27 e 28, diz assim: isso se tornou real nesta cidade pelo fato de Herodes e Pôncio Pilatos, Goim, que é os gentios e membros do povo de Israel, estarem unidos contra teu santo servo Yeshua, a quem constituíste Messias, para realizar o que teu poder e teu plano já havia determinado de antemão que aconteceria. Então nós vemos nessa passagem os 3 poderes reunidos. Na época, os 3 poderes se ajuntaram contra Jesus. Roma, que fala do Pôncio Pilatos, que era o procurador, o 6º procurador romano de Judá e de Samaria, que ordenou que Cristo fosse crucificado. Herodes o Grande, que era Edomeu, o Edomita, que foi um dos inimigos do povo de Israel, embora descendente de Saul, irmão de Jacó, mas se tornou inimigo do povo de Deus. Esse Herodes o Grande, ele tinha se casado com uma das filhas dos Macabeus, de Judas Macabeu, chamada de Mariane, e com ela teve 2 filhos. Mas Herodes, ele teve uma crise de loucura, achando que estava havendo conspiração dela com os filhos contra ele, e por ela ser descendente de judeus que ele odiava, ele matou a sua própria esposa e seus 2 filhos. Seus 2 filhos. Então, vamos aqui falar sobre outro, que é o judaísmo, que é a terceira ordem dos 3 poderes. Judaísmo, que é a área religiosa da época. O judaísmo, que também foi o que mais foi algoz de Jesus aqui na terra. Os líderes religiosos judaicos que incentivaram o povo a pedir a cabeça do Messias, do Mestre. Então nós vemos que essas 3 ordens, Roma, Idumeu e o judaísmo, né? Eles se uniram para crucificar Jesus ali na estaca, no madeiro. Então foram lideranças da época que se levantaram contra o Messias, e quando vier o anticristo, ele também vai unir todas as nações, ou a maioria das nações, das lideranças, para guerrear contra o Messias, mas eles serão derrotados. O subtópico 2 da lição da revista, que fala sobre o triunfo do Filho de Deus. O Salmo 2, versos de 1 a 3, fala dos inimigos do Senhor e do Rei, não querendo o domínio do Rei.
mas o rei triunfará. Do versículo 6, do verso 6 ao 9, diz assim o 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre Sião, montanha de minha santidade. No verso 7, proclamarei o decreto de Yahvé. Yahvé me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O verso 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. O verso 9, tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Então a palavra Sião significa monte sobre o qual a parte mais antiga de Jerusalém foi construída e o templo de Salomão. Por causa do templo foi chamada de lugar de habitação de Deus. Então Deus, o Messias, nesse período, ele governará sobre todo Israel e sobre todo o mundo, esmagará os inimigos que se levantaram contra o Messias. Então aqui está dizendo que o rei triunfará. A montanha de Sião, montanha da santidade do Yahvé. O subtópico 3 fala sobre o reinado do Filho de Deus. O Messias dominará em breve todo o mundo, julgará com mãos fortes, será a pedra lançada sem mão que destruirá o último império romano que voltará a existir no domínio do anticristo. Mateus 28:18 diz assim: E Yeshua se aproximou deles e falou-lhes, dizendo: Toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Então, o Messias, ele virá com autoridade, como rei, como ungido, como esmagador, para vencer a batalha contra os seus inimigos. Glória a Jesus. Todo o poder no céu e na terra foi dada a Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Este filho é o resplendor da Shekinah, que significa da glória, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo que existe por sua Agadulá, Bahomim, ou seja, grandeza nas alturas, correspondendo os céus. Os céus. Então, no português está dizendo que Jesus, que este Filho é o resplendor da glória, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo que existe por sua grandeza nas alturas, nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. O Rei Messias glorioso e vitorioso. O Messias se deu por nós. E nós estamos alegres porque ele venceu. Ele é vitorioso e glorioso. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23 diz o seguinte: Além disso, ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e fez dele o cabeça de todas as coisas na comunidade messiânica, ou na igreja, na comunidade cristã, que é seu corpo, a plena expressão daquele que ocupa inteiramente toda a criação. Então nós, o corpo, somos sustentados pelo Messias, pelo autor da vida e da existência.
por aquele que ele é o autor da origem, ele mesmo não tem origem. Aquele que é a própria causa primordial e sustenta tudo. É esse o Messias, o Senhor. Nos Salmos, essa passagem de Efésios fala da Teilim, que é o livro de Salmos. Lá no número 8, verso 6, diz assim: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Então, o que o Salmo está dizendo é o que Paulo fala aqui em Éfeso, ou em Efésios, que o Messias, o Yeshua HaMashiach, ele terá domínio sobre tudo e sobre todos. Glória a Deus. No tópico 2, que fala sobre o sofrimento do Messias, está lá no Salmo 22, verso 1. Elohá meu, porque me desamparaste? Quando Jesus estava prestes a morrer pelos nossos pecados, ele expressa essa frase que está lá em Mateus 27, 46. Por volta das 3 horas, Yeshua gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Foram horas de sofrimento e angústia na alma, profetizada aproximadamente 1000 anos pelo rei Davi. O subtópico 1, tão importante dizer, irmãos, que a palavra Elohá ou Eli significa Deus, né? Deus meu, o meu Deus, por que me desamparaste, me abandonaste, me deixaste só? Naquele momento Jesus estava se sentindo assim. O subtópico 1, sujeição ao abandono. O sofrimento do Messias foi tanto que Jesus pediu, se possível fosse, passasse dele esse cálice da angústia e morte. Cálice, aquele utensílio que tem líquido que você bebe. Cálice do fel, do amargo, do vinagre. Jesus estava ali sofrendo por nós. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Entretanto, não aconteça o que eu quero, mas o que tu queres. Ou seja, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus não teve por usurpação o desejo ser igual a Deus, mas se humilhou na condição de servo, doulos, palavra do grego doulos, escravo, servo, aquele que não tem querer, faz a vontade do seu Senhor, para morrer de forma humilhante na cruz, de forma cruel. Ele morreu seminu, quase com a vergonha, com as coisas ali à mostra. Era uma morte vergonhosa. Todos aqueles que não eram judeus, eles morriam dessa forma na cruz do Calvário. Porque o romano, ele tinha, antes de ser condenado, ele era julgado, ele passava pelas leis romanas, ele tinha mais privilégio do que aqueles que não eram romanos. O subtópico 2 fala zombaria e desprezo. Aqui em Mateus capítulo 27, vamos ler. Mateus 27, do versículo 27 ao 31.
nós vamos ver que os soldados, eles caçoaram, eles zombaram de Jesus. O Mateus 27, do 27 ao 31, diz assim, ó: E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E, depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Então, nós vamos ver que aqui fala sobre zombaria e desprezo. Os soldados romanos escarneceram e zombaram do Messias. O versículo 25 de Mateus 27 diz assim: Todo o grupo respondeu: O sangue dele está sobre nós e sobre nossos filhos. Ou seja, na palavra do português, da Bíblia portuguesa, diz assim: respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. O povo judeu desprezando Jesus e pede que o seu sangue caísse sobre eles em sinal de maldição. Maldição. Porque eles sofreram, os judeus até hoje sofrem por causa da escolha errada em negar o seu Senhor. O subtópico 3 fala sobre o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Mesmo sofrendo, Jesus, ele cumpre a sua missão aqui na terra de Salvador da humanidade. O Salmo 22:18 diz assim: reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Foi uma profecia que se cumpriu no sacrifício de Jesus, que está lá em João, capítulo 19, versículo 23 e 24, que diz assim: quando os soldados pregaram Yeshua na estaca, tiraram-lhe as roupas e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado, restando a capa. Esta, porém, era sem costura, tecido em uma única peça, de alto a baixo. Disseram uns aos outros: não devemos rasgá-la. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para cumprir as palavras do Tanakh, que dizem: eles dividiram minhas roupas entre si e tiraram sorte pela minha capa. Por essa razão, os soldados agiram assim. Então, irmãos, é importante dos irmãos entenderem. Os irmãos sabem que domingo passado, Arlete, que é a nossa superintendente, ela me ajudou lá em Lucas, já falando errado de novo, em Lucas 24:44, vamos ler lá, Arlete, de novo, Lucas 24:44, diz assim, presta atenção: e disse-lhe: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, Jesus, e convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei, Torá, e nos profetas Neviim, e nos escritos Ketuvim. Então está falando dos salmos que está classificado nos escritos. Então aqui Jesus está falando do Tanakh, de toda a Bíblia hebraica, da Torá, dos profetas, dos escritos.
A Torá, a lei, profeta, né? O Neviim e os escritos Ketuvim. Então aqui, justamente, você vai ver que aqui em João, né? O versículo 24, ele está dizendo: disseram uns aos outros, não devemos rasgá-la, vamos decidir por sorteio que ficará com ela. Isso aconteceu para cumprir as palavras do Tanakh, Salmos, os escritos, tá? Que dizem: eles dividiram minhas roupas entre si e tiraram sorte pela minha capa. Por essa razão, o soldado agiram assim. Momentos dos processos da crucificação do Messias, onde ele estava ali para ser crucificado. O Salmo de número 22, do verso 25 ao 31, diz assim: o meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. O verso 26, os mansos comerão e se fartarão, louvarão Adonai. Os que o buscam, vosso coração viverá eternamente. O verso 27, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão a Adonai, ao autor da vida e da existência, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. O verso 28, porque o reino é do Adonai, é do autor da vida e da existência, Yahvé, e ele domina entre as nações. Verso 29, todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua nefesh, ou seja, respirar sua vida, respirar fôlego de vida. A vida está nele, a vida vem dele, ele é o autor da vida. Glórias a Deus. E o verso 30, uma semente o servirá, será declarada Adonai, Senhor, a cada geração. E o verso 31, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Aleluia. O Messias cumpre a missão de morrer pelos pecadores, mas vence a morte, o pecado e o príncipe deste mundo, o príncipe deste cosmo. Quem é o príncipe deste mundo que está atemorizando os moradores? É justamente este inimigo das nossas almas. Mas Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado e Cristo venceu o diabo. Aleluias. O tópico 3, já estamos indo para o encerramento dessa lição, fala sobre o sacerdócio real e os salmos missionários. Messias é o intercessor entre Deus, entre Yahvé e o homens, o antropo, do grego. O Salmo 2, verso 12, diz assim: beijai o filho, Machia, para que se não ire, pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Felizes todos aqueles que nele confiam. Melodia de David, ou de Davi, quando fugia por causa de Absalão, seu filho Benó. Então, nós vamos ver aqui que o rei Davi falando do Messias, que ele será
poderoso que governará e punirá aqueles que não confiaram nele, mas os que confiam louvarão o seu nome. O versículo 31 do Salmo de número 22, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Ele o fez. Ele é eterno, de geração a geração. O Salmo de número 67, verso 7, o Senhor abençoará todos os moradores da terra. Vamos até ler lá o Salmo de número 67, o verso 7. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Nós seremos e nós somos e seremos abençoados. O Salmo 110, verso 6, diz que ele punirá os inimigos. Então, no Salmo 110, verso 6, diz assim: julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. Ou seja, o Senhor, ele vencerá os inimigos, as nações que virão contra ele. O verso de número 117 diz que todos louvarão ao Senhor pelos seus feitos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor, louvado seja Deus. O subtópico 1 da lição, sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O Salmo de número 110, verso 4, diz assim, o Salmo de número 110, verso 4, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. As mesmas palavras está lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 6, lá em Hebreus 5, 6, que diz assim, Hebreus, capítulo 5, versículo 6, como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o Messias, embora é comparado da ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque ele era rei de Salém, que apareceu a Abrão, e quando esse vinha da vitória conquistada lá em Sodoma e Gomorra sobre os reis, ele libertou seu sobrinho Ló. Então apareceu Melquisedeque e Abraão reconheceu como um representante divino, e ali o abençoou dando o dízimo dos despojos que ele tinha pego lá na guerra. E Melquisedeque abençoou Abraão. E ali nós vemos que Melquisedeque era o sumo sacerdote, era o rei de Salém, mas não fala da genealogia, de onde que ele era, de onde que ele veio, de onde que ele foi. E assim fala do Jesus. Jesus, ele é o sumo sacerdote eterno, ele é superior a Melquisedeque, isso não tenha dúvida, porque ele não era da tribo de Levi, mas era da tribo de Judá, e de Judá não veio nenhum levita nem sacerdote, mas ele é especial, ele é o sumo sacerdote divino comparado a Melquisedeque, tá? Em Hebreus 7:24 diz assim: mas este, falando
Yeshua, Hamashia, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, para sempre. E o 8,6 diz o seguinte: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto em mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas, ou seja, o novo concerto de Jesus dando seu próprio sangue, não mais um antigo concerto de sangue de animais. E ele é o mediador entre Deus e o homem. É o Messias. Ele é muito superior a este, no caso, o Melquisedeque humano. Sacerdote do hebraico Cohen. Messias, rei, sacerdote. O subtópico 2, os salmos missionários. O Salmos de número 67, verso 2, diz assim: para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Então, é um salmo missionário que fala sobre caminho, que o missionário ele caminha e ele vai levando a salvação, as boas novas, o evangelho, ir por todo mundo e anunciar o evangelho. Então fala de salvação, de missionário, aquele que é enviado, aquele que vai em nome de Yahvé. Para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. O Salmo de número 117, verso 1, diz: louvai Adonai todas as nações, louvai todos os povos. Então, todos os povos e nações adorarão ao Senhor nosso Deus, conhecerão, ouvirão e adorarão. O subtópico 3, que todos os povos louvem ao Senhor. Os atos do Messias fez brotar uma esperança para a raça humana. Os atos do Messias fez brotar uma esperança para a raça humana. E chegará um tempo em que toda a terra virá do Oriente ao Ocidente adorar o Senhor. Em Isaías capítulo 14, versículo 1, diz assim: porque Adonai se compadecerá de Jacó, que é Jacó no hebraico, e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se achegarão à casa de Jacó. Então haverá um tempo, que é no tempo do Messias, que ele se compadecerá de Jacó ou de Israel, escolherá Israel e porá na sua própria terra, quer dizer, vai trazer de volta o seu povo para a sua terra natal, e vai juntar-se com ele os estrangeiros, aqueles que vierem para adorar ao Messias, e se chegarão à casa de Jacó. O Isaías de número 62, versículo 2 diz assim: e os gentios verão a tua justiça. A palavra gentil do hebraico goim, verão a tua justiça, e todos os reis a tua cabode, glória. E chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Adonai designará. Então, haverá um nome novo para o nosso Messias. Os gentios verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Adonai, do Senhor, do Yahvé, do autor da vida e da existência, designará. Então, amados, nesta manhã nós estamos encerrando esta aula, e eu quero dizer da alegria de estarmos aqui neste domingo, dia 15, acho que é dia 15 de
Deixa eu ver aqui a data, dia 12 de abril. Dia 12 de abril. Dia 12 de abril de 2020. Domingo que se comemora a Páscoa, tá? E nós estamos ainda no momento de reclusão, tá? Estamos reclusos, mas é como o apóstolo São Paulo ele diz lá, que ele estava preso, mas o evangelho não. Então, assim, nós estamos em casa, mas o evangelho, ele permanece sendo anunciado. A volta do Messias está sendo anunciado, a operação do Ruach Kadosh está operando na vida, Nefesh, né? dos pecadores, dos servos de Deus, de todos, né? Diferença, nós somos pecadores também, não tem, mas nós temos Jesus, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, procuramos viver uma vida sem cometer erros, embora erramos. Mas o que eu quero dizer nesta manhã, que o Eterno, ele possa continuar derramando bênçãos sobre a vida de vocês, que vocês saibam que a Páscoa não é ovo de coelho, não é, isso é do paganismo, tá? É bom comer chocolate, é bom, estou dizendo que vocês não devam comer, né? É bom comer peixe, eu não gosto de peixe, mas quem gosta é bom, né? Uma peixada, muito bom. Só que o símbolo da Páscoa não é chocolate, não é ovo, não é peixe, mas é libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que o mundo precisa ouvir neste domingo é a verdade. E a verdade é que Jesus morreu como cordeiro, como aquele cordeiro que foi morto na casa das famílias e foi assado e foi temperado com ervas amargas, e foi consumido. O Cordeiro de Deus também passou por momentos amargos na crucificação. Então isso é que nós devemos lembrar. O menorá é este, de lembrarmos do sacrifício do Yeshua HaMashiach, do sofrimento que ele sofreu no processo da crucificação, se sentindo desamparado, se sentindo só, para nos dar a alegria da salvação. Então hoje nós devemos comemorar que Cristo morreu na sexta-feira, ou existe um entendimento dos judeus de que Jesus ele morreu, na verdade, na quarta-feira à tarde. Quarta-feira à tarde, porque na quarta-feira à tarde, quando desse 6 horas da tarde de quarta-feira, já era quinta-feira. Então, eles acreditam que Jesus passou a quinta-feira à noite, e a quinta-feira dia, sexta-feira à noite, e sábado dia, e domingo à noite, domingo dia, ele ressuscitou, sendo 3 dias e 3 noites
no ventre ali da terra, no seio da terra. Então, alguma ala dos judeus acredita que Jesus morreu na quarta-feira e ressuscitou no domingo. Tá? Mas o que nós aprendemos com os teólogos, nossos pais aí da igreja, que ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo. E aí o que eles definem é que você, quando nasce 23 horas e 59 minutos do dia 12, né? Aí você não vai esperar o ano que vem, no dia 12 do mês que você nasceu, esperar 23 e 59 para comemorar. Então, quando dá 11, a partir de 0 hora do 11 por 12, você já comemora o seu aniversário. Mas nós devemos saber que Jesus ressuscitou, né? Ele morreu e ressuscitou e está à direita de Deus, e é a nossa vitória. Então nós aprendemos nessa lição que Jesus Cristo e missões nos Salmos. Aprendemos muito sobre isso, né? Muito bom. Vou fazer a conclusão para nós encerrarmos. A conclusão diz assim: louvemos a Deus por seu amor, louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo, e cumpramos com fidelidade no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Então, amados, que nós venhamos neste dia louvar a Deus, agradecer a Deus pelo seu grande amor e fidelidade, bem como pelo seu plano de salvação, de redenção, executado pelo seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, e cumpramos com fidelidade no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos, de irmos nos caminhos anunciando as boas novas, o Evangelho, a salvação, o poder de Deus. Que Deus nos abençoe. A próxima lição será dia 19 de abril, que fala sobre o Supremo Bom Pastor, Jesus como bom pastor. Nós temos aqui um pedido de oração pela nossa irmã diaconisa Ana Cláudia, tá? Nós vamos estar orando por ela, né? Para que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Nós estaremos orando e agradecendo a Deus por mais esse domingo. Estaremos orando também pela nossa diaconisa irmã Senilda, para que Deus visite as suas servas e possa abençoá-las, e que você também seja um abençoado nesse dia. Então nós vamos orar, vamos orar, que você possa ser abençoado nesse dia, né? Que nós possamos... vamos orar pela nossa irmã Benedita também, e por todos aqueles que nós lembrarmos na oração estaremos orando. Bondoso e eterno Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos aqui, Senhor, na tua presença, o Senhor que é o autor da vida e da existência, que nos deu a vida e que nos fez existir para a sua honra e para a sua glória. Nós estamos aqui te agradecendo pelo plano da salvação do ser humano, de toda a raça humana. Nós estamos aqui te agradecendo, porque o teu Filho se fez homem, se fez humano, se fez carne, se fez pecador, morreu ali na cruz para nos garantir a vitória. Ele se fez o Cordeiro Pascual, Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós agradecemos pela vida que Ele nos deu através do sacrifício. Por isso nós te agradecemos pelas nossas vidas,
pela vida da tua igreja em São Mateus, pela vida do pastor Marcelo, pela vida do co-pastor João de Deus, pela vida dos presbíteros, dos diáconos, das diaconisas, dos trabalhadores, dos membros em comunhão, dos afastados, dos desviados, Senhor, que tu possa trazer de volta. Senhor, e neste momento também intercedemos pelas tuas filhas, pelas tuas servas. Toma a diaconisa irmã Ana Cláudia em tuas mãos, visita a tua filha nesta hora, tu sabe o que ela está passando, tu sabe, Senhor, de tudo, tu conhece tudo, que tu possa ser com a tua filha ali, dando vitória na causa, curando, dando alegria, alegrando seus familiares. Nós estamos aqui na torcida, esperançoso que tudo vai dar certo, Senhor, da mesma forma. A diaconisa, irmã Senilda, dá alegria, dá ânimo. Senhor, ela perdeu recentemente seu filho. Senhor, ela está com o espírito abatido, mas tu pode, Senhor, alegrar seu coração. Meu Deus, alegrar sua vida. Toma ela ali em tuas mãos, visita neste momento a irmã Benedita, Senhor, a diaconisa, a irmã Benedita também, Senhor, que está ali. Dá saúde à tua filha, da tua serva, repreende todo mal. Ali seu esposo, aquele momento difícil, abençoa seus familiares, Senhor. Tem misericórdia das tuas servas, das tuas filhas, dos demais, Senhor, enfermos da tua casa. Tu possa curar, restaurar, Senhor, todos os pedidos que teus servos estão fazendo dos seus familiares, daqueles amigos, qualquer um, Senhor, que está agora enfermo, acamado, de cama, internado, num leito do hospital. Meu Deus, aqueles que estão atrás das grades de um presídio. Meu Deus, aqueles que estão em fase terminal, um canceroso, um aidético. Senhor, aqueles que estão, meu Deus, meu Pai, com depressão, com síndrome do pânico, do medo, meu Deus, síndrome de Borderline, todos os traumas da alma, do psique, Senhor, tu possa visitar, que eles entendam que existe um ser superior a tudo isso, que eles venham confiar, Senhor. Também toma esse Covid-19, esse vírus, Senhor, que tem alarmado o mundo, tem matado, dizimado vidas. Muitos estão infectados pelo vírus. Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, nos protegendo, mas gostaríamos de estar na tua casa, juntamente com teus filhos ali, congratulando, nos reunindo para falar da tua palavra, ensinando, aprendendo. Senhor, mas creio que esse momento vai vir, mas por enquanto sabemos que nós devemos obedecer, estamos na obediência. Por isso, toma a tua igreja em tuas mãos, espalhada na face da terra. Toma os missionários, toma os pastores, toma, Senhor, as convenções, toma todos aqueles que têm compromisso com a tua obra, que têm amor. Senhor, que tu possa tomar este mundo em tuas mãos e que o teu grande nome perpetue, Senhor, sobre a face da terra. Por isso, Senhor, nos dá um domingo abençoado, ser conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe, um bom domingo para todos e Shalom Adonai. Lembre-se, Ele é o autor da existência. Yahvé, tetagrama. Amém.